Oi, galera! Professor Roberto Lauri aqui para fazer um breve comentário sobre o tema de redação que acabou de sair. Vocês ainda estão em sala de aula, por isso a gente vai fazer esse breve comentário para controlar um pouquinho a sua ansiedade. Eu sei que você vai sair da prova sedento para saber se o seu direcionamento de texto foi correto, né? E durante a semana, já de posse dos textos motivadores, a gente vai fazendo um detalhamento maior do que poderia ser feito no texto, do que não poderia. Mas assim, pensando de uma maneira geral no tema, tá? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. E aí a gente pode pensar assim, o meu eixo temático é a manipulação do comportamento do usuário, tá certo? Então o foco que eu tinha que dar na minha tese seria essa questão da manipulação do comportamento do usuário. Através de quê? Através do controle de dados da internet. E aí alguns de vocês podem ter direcionado seu texto para fake news. A questão da fake news é uma questão atual, é uma questão que foi amplamente discutida, especialmente no processo eleitoral. E lembrem-se que toda vez que vocês me perguntavam se podia cair a questão da fake news, eu falava para vocês, se cair, vai fugir do aspecto político partidário eleitoral. Vai ser alguma coisa mais direcionada ao social. A fake news que leva, de repente, até como consequência o cyberbullying, a ansiedade, né, ao assédio de uma maneira geral, né? E ficou no meio termo disso aí. Vamos falar um pouquinho. Bom, do que o tema fala propriamente dito? Ele fala dos filtros que hoje todas as redes sociais têm para meio que padronizar o envio de publicidade, para padronizar o envio de eventos patrocinados, tá certo? Em todas as redes sociais. Então, os nossos perfis, eles passaram a valer muito. Especialmente quando a gente lembra que no ano de 2016, na eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, a gente teve o Facebook apanhado e condenado posteriormente por ter divulgado 87 milhões de dados dos seus perfis, né, para a Cambridge Analytica. E isso tomou uma repercussão de isso é certo ou errado, é ético ou antiético. Mas dentro do que a gente entende como comércio, como mundo corporativo, isso passou a ser uma ferramenta para que as pessoas pudessem direcionar, ter menor custo na sua publicidade, vamos dizer assim, no fazer o seu produto, no fazer o seu serviço caminhar bem no processo de venda, de convencimento daquele seu cliente. Então era para você falar um pouco disso. Como que esse controle de dados, esse perfil, esse algoritmo que as redes sociais têm, podem levar a um controle, por exemplo, para uma determinada marca. Por exemplo, se você prestar atenção, quando você curte, quando você compartilha, quando você retuita, quando você salva um determinado vídeo, você cria um perfil. Você criando esse perfil, quem tem esse algoritmo vai utilizar, esse tipo de produto serve, é interessante para essa pessoa, essa marca é interessante para essa pessoa, inclusive dentro do ponto de vista socioeconômico, ele faz parte dessa camada da sociedade, inclusive por fotos de onde você viajou, por fotos de onde você esteve, onde você foi se alimentar. Então isso tudo vai traçando um perfil, não só um perfil pessoal, mas um perfil também econômico. Então esse era o processo, né? Há uma manipulação naquilo que você vai comprar, no tipo de comportamento que você vai ter. Por exemplo, quando a gente fala comportamento, a gente tem hoje um hábito natural que é a questão da tatuagem, que é a questão do piercing, que é a questão muitas vezes da música que se escolhe. Então, isso pode ser muito bem induzido através das redes sociais. Então, é esse controle, é aquilo que você, quanto mais vê, quanto mais escuta, você começa a saber, a ter mais predileção por aquele objeto que está sendo apresentado para você através de uma publicidade. Por isso, antes de falar de fake news, a gente tinha que falar de marketing direto. A gente tinha que falar de marketing dirigido, a gente tinha que falar de marketing da internet, porque esse controle de dados passou a ser uma ferramenta, repito, dessas empresas, dessas corporações, para atingir o seu público-alvo de uma maneira mais adequada. Então, este tema ele vai falar basicamente sobre isso, tá certo?
como que esses filtros, como que este algoritmo, ele vai construir, ele vai sugar os dados dos usuários de modo a fazer uma campanha mais eficiente, de modo a fazer um direcionamento e até uma indução à compra de determinado produto, tá certo? Outra coisa que a gente pode montar também é citar e apresentar, especialmente lá na nossa proposta de intervenção, o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet que foi tema da nossa redação agora nesse segundo semestre e alguns de vocês viraram o rosto porque ainda não tinham tanto conhecimento a respeito disso, né? Inclusive na bisurada final em algumas instituições a gente colocou isso, né? O Marco Civil da Internet como um elemento possível, tanto para a questão da conectividade, como a questão das relações virtualizadas, como a questão da pornografia de vingança, tudo aquilo que a gente pensou até em termos de ciberativismo e cyberbullying. A gente traz para esse universo, né? O Marco Civil da Internet, ele nos ajuda a proteger nossos dados, vamos lembrar disso. Então, uma proposta de intervenção boa seria dar ciência disso, dar ciência, dar conhecimento, mostrar às pessoas em qualquer faixa etária que ela pode proteger os seus dados, ela pode se fazer insatisfeita com essa divulgação dos seus dados cibernéticos para essas empresas, tá certo? A gente vai detalhar um pouquinho disso mais durante a semana, mas em princípio o tema falava sobre isso. O tema é um tema bastante acessível, embora complexo. Eu sei que o meu aluno, eu estou contente porque o meu aluno trabalhou, escreveu, montou, construiu raciocínios a respeito dessas peculiaridades. Especialmente aqui a gente tem que lembrar que a gente não é pai de Iná, né? A gente trabalha em cima de projeções, de dicas, de acontecimentos, fatos, conjunturas. Então, dentro daquilo que a gente trabalhou, a gente está contente sim, porque a gente entende que ao controlar o emocional, ao saber sair daquele impacto do tema, porque em primeira instância o tema ele é complexo, ele dá um norte, até porque ele vem com uma estrutura diferenciada daquilo que a gente estava acostumado nos outros temas dos outros anos, né? Mas quando você fecha os olhos, respira e vai fazer o brainstorming como a gente ensinou a vocês, você vai começar a sair várias dessas palavrinhas e essas palavrinhas vão indicar para você o caminho. Evidentemente que é aquilo que eu sempre falo, se eu não tenho tanto conforto com o tema, eu vou beber um pouquinho no texto motivador, no texto de apoio, eu vou saber qual direcionamento que a organização quis dar a esse tema, e ele vai falar um pouco disso. Talvez esse fato da Cambridge Analytica lá, que fez o Facebook ser punido por 87 milhões de dados vazados ou comprados, ele tenha sido inclusive um dos textos motivadores. Repito, eu ainda não tenho acesso à prova, estou fazendo um comentário a partir da divulgação do tema, tá certo? Então, quando a gente tiver acesso à prova como um todo, a gente vai fazer uma análise essa noite e a partir de amanhã a gente vai estar divulgando para vocês. E eu prometo uma coisa, né? Assim que passar esse processo todo, a gente vai fazer uma live, tá certo? Bem detalhada, com vocês podendo perguntar em tempo real as dúvidas que vocês podem porventura ter. Durante a semana, quem quiser levar para a gente, durante os nossos encontros, o rascunho da redação que você fez, ou quiser entrar em contato conosco, a gente está aberto para vocês, inclusive nesses comentários que a gente vai deixar aqui, tanto no YouTube quanto no Facebook. Tá certo? Gente, cheiro no coração, muita tranquilidade, tenho certeza absoluta que vocês foram muito bem, especialmente os alunos do professor Roberto Lauria, porque esses já estão rumando a nota 1000, a gente não tem dúvida. Só não esqueça que o professor, se for fazer um churrasco da festa de aprovação, tem que ser de peixe, tem que ser de camarão e de salmão, porque o professor, embora gordinho, não gosta de carne vermelha. Cheiro no coração, gente, até a semana! Show!